Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e hoje você vai aprender o que não é o novo nascimento. Estamos numa série chamada Conversão e vamos responder algumas perguntas a respeito do novo nascimento. E a primeira pergunta que a gente vai responder é a pergunta: o que não é o novo nascimento? É importante que você faça a leitura de João capítulo 3, do verso 1 ao 16. Para a gente ganhar tempo aqui, eu vou confiar que você vai fazer essa leitura. E aí, feita essa leitura, você consegue acompanhar aquilo que a gente vai pontuar, respondendo o que não é o novo nascimento. Em primeiro lugar, o novo nascimento, ou melhor dizendo, não é nascer num lar de pessoas crentes. Primeira resposta a respeito do que não é o novo nascimento. O novo nascimento não é nascer num lar de pessoas crentes. Nicodemos era um judeu, ou seja, Nicodemos era descendente de Abraão. Abraão é aquele que nós conhecemos como o pai da fé. Abraão recebeu promessas de Deus sobre a sua vida. Abraão, ele é chamado na Bíblia como amigo de Deus, ou seja, Abraão faz parte dos heróis da fé. Abraão faz parte daqueles que entraram para a galeria dos íntimos de Deus, assim como Moisés. Abraão não recebeu promessas apenas sobre a sua vida. Ele recebeu promessas também sobre toda a sua descendência. Sendo assim, por causa de Abraão, Nicodemos, que era um judeu, ele tinha promessas de Deus sobre a sua vida. Mas Jesus vira para esse Nicodemos e diz: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Da mesma forma, nascer num lar evangélico não é a mesma coisa que nascer de novo. Não importa se você nasceu em berço evangélico, na verdade, até hoje eu estou procurando onde se compra esse berço, e até onde eu sei, esse berço não existe. Não importa se você é filho de pastor, se você é filho de diácono, se você é filho de obreiro, se você é filho de missionário, não importa as promessas que os seus pais têm vivido, nada disso vale para o seu novo nascimento. Então, a primeira coisa, novo nascimento não é nascer num lar de pessoas crentes. Outra resposta, novo nascimento não é ser religioso. Nicodemos era um fariseu, e talvez você não entenda o que era um fariseu na época de Jesus. Eu sei que quando a gente pensa em fariseu, a gente já pensa na palavra hipocrisia, porque Jesus, em muitos momentos, nos seus embates com os fariseus, Jesus falava: olha, vocês são hipócritas. Mas o fariseu, naquela época, ele era talvez a pessoa mais piedosa que você poderia conhecer. O fariseu, ele era o símbolo da devoção a Deus. Pra você ter uma ideia, os fariseus, eles oravam 2 horas por dia. Jejuavam 2 vezes por semana. Os fariseus, eles davam o dízimo de tudo que eles tinham. Então, esse era o Nicodemos. Era um cara que orava 2 vezes por semana, que jejuava 2 vezes por semana. Era um cara que orava 2 horas por dia. Era um cara que dava o dízimo de tudo que ele tinha. E você, com certeza, olharia para um homem como Nicodemos e falaria: uau, aí vai um homem de Deus. Bom, mesmo fazendo tudo isso, Jesus olha para ele. Mesmo tendo uma vida irrepreensível diante da sociedade, Jesus olha para ele e diz: você tem que nascer de novo. Ou seja, não importa quantas boas obras você faça, não importa quantos degraus você suba de joelhos, não importa quantas promessas você esteja pagando, nada disso é suficiente para que você conquiste o novo nascimento. Então, nascer de novo não é ser religioso. Terceiro lugar, nascer de novo não é ter influência e riquezas. Nicodemos, como o capítulo 3 de João diz, Nicodemos era uma autoridade em Israel. Ele fazia parte
do conselho diretor judaico da época. É o que a Bíblia chama de sinédrio, 70 líderes. Os homens mais importantes de Israel se reuniam ali para julgar casos relacionados a questões religiosas e civis. Certamente Nicodemos também tinha riquezas, tinha posses, era um homem muito importante. Então ele ocupava, o Sinédrio era como se fosse a Suprema Corte dos judeus. Então Nicodemos ele tinha esse status, sabe, de homem da lei, um homem conhecedor da lei, um homem que julgava questões civis, um homem que julgava questões religiosas, homem de posses, homem de riquezas. Esse era o Nicodemos. Mas mesmo com toda essa influência, Jesus vira para ele e diz: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Isso significa que o novo nascimento não é ter influência e riquezas. Não importa o quanto poder você tenha, não importa o quanto de riquezas a pessoa tem. Isso não dá a ela o novo nascimento. Poder e riquezas não dão a ninguém a possibilidade do novo nascimento. Em quarto lugar, o novo nascimento não é experimentar um milagre. A Bíblia diz no final do capítulo 2 de João e logo no comecinho do capítulo 3 que Nicodemos ele viu os milagres que Jesus fazia. Ele viu Jesus realizando milagres em Jerusalém. E ele creu que Deus estava realizando a sua obra por intermédio de Jesus. Mas mesmo assim, isso não era o suficiente para que Nicodemos nascesse de novo. Porque Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Não foi uma experiência com milagre que deu um novo nascimento para Nicodemos. Eu já conheci uma pessoa, um homem que ele estava sofrendo de um câncer terminal, estava desenganado pelos médicos. E ele foi numa igreja, o pastor orou por ele e ele foi curado daquele câncer. E aí, enquanto ele me contava um milagre, eu falei: e aí, você entregou a sua vida para Jesus depois disso? Ele respondeu simplesmente com uma palavra: não. Então é possível alguém ver Deus realizando milagres, é possível alguém presenciar milagres, é possível alguém viver um milagre na sua própria vida e mesmo assim não nascer de novo. Então, o novo nascimento não é experimentar um milagre. Em quinto lugar, novo nascimento não é ter consideração por Jesus. Quando Nicodemos ele vai se encontrar com Jesus, ali no começo do capítulo 3 de João, e é por isso que é importante que você leia para que você consiga acompanhar tudo que eu estou falando aqui. Nicodemos, que era um mestre, um doutor da lei em Israel, ele chama Jesus de mestre. Um mestre reconhecendo a autoridade de outro mestre. Ele chega até Jesus e fala mestre, ou seja, ele reconheceu que o ensino de Jesus vinha da parte de Deus. Mas mesmo assim, Jesus vira para ele e fala: Nicodemos, cara, você precisa nascer de novo. Então, novo nascimento não é você ter consideração por Jesus. Tem gente que ama estar na igreja. Tem gente que ama ouvir a palavra de Deus. Tem gente que ama ouvir a pregação. Mas isso daí, simplesmente amar a pregação, simplesmente cantar as músicas que se cantam na igreja, simplesmente gostar do pregador, simplesmente gostar de estar no ambiente da igreja, isso daí não dá acesso ao novo nascimento a ninguém. Então, novo nascimento não é ter consideração por Jesus. Em sexto lugar, novo nascimento não é ter grande conhecimento da Bíblia. Nicodemos, como o próprio Jesus disse, era mestre em Israel. Ou seja, Nicodemos ele lia, estudava e ensinava as escrituras. Se tinha um cara que conhecia a Bíblia, era Nicodemos. Bom, mesmo assim, com seu profundo conhecimento das escrituras, Jesus disse: Nicodemos,
você tem que nascer de novo. E por último, novo nascimento não é um ressurgimento físico. Nascer de novo não tem nada a ver com reencarnação, pois o novo nascimento não é vir ao mundo novamente em um outro corpo. O novo nascimento, ele não acontece na esfera física. Bom, então, o que é nascer de novo? Bom, essa resposta você vai ter no nosso próximo vídeo. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Jesus falou que era necessário nascer de novo para um camarada que você olharia para ele e diria: esse cara já está garantido no céu. E isso faz a gente pensar a respeito do novo nascimento, a respeito da natureza do novo nascimento e pensar o seguinte: o novo nascimento não tem nada a ver com a minha capacidade de realizar alguma coisa. Pense sobre isso e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Essa é a nossa série chamada Conversão.